Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça dizendo, olha, eu te amo muito. Você está em pecado, viu? Mas eu te amo muito. Você é meu filhinho amado, meu filhinho querido. Querido, se não arrepender, a correção vai vir. Tua face queremos ver. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Muito bom estar aqui mais uma vez no altar do Senhor, nesse altar onde usamos para a glória do nome de Jesus, onde nós usamos para falar da palavra de Deus. Só o retorno um pouco. Usamos para falar da glória de Deus e falar das maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas. Temos ciência do quanto Deus é bom nas nossas vidas, o quanto Ele é maravilhoso e quanto a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu queria ganhar um tempinho, eu queria que a igreja se colocasse de pé nessa noite, mais uma vez. Estaremos lendo um texto em Jeremias capítulo 28, verso de número 10 até o verso de número 17. Para a nossa meditação nessa noite, Jeremias 28, verso 10 até o verso 17. Estou muito alegre de poder estar aqui, juntamente com os irmãos. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas maior é Deus que está conosco, amém? Glória a Deus, não te abatas, não te preocupes. O Deus que nós servimos, Ele cuida de tudo. Aleluia, nada sai do controle das suas mãos. Ele governa os céus e também a terra. O livro de Jeremias, capítulo de número 28, verso de número 10. Quem tem a Bíblia, acompanhe, por favor. A versão vai estar um pouquinho diferente, algumas palavras. Amém? Os irmãos vão acompanhando aí. Verso 10. Então o profeta Ananias tomou os cães do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. E falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os cães de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai, e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor, cães de madeira quebrastes, mas em vez deles farás cães de ferro. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e os servirão. Também lhe dei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias. O Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregastes rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia, Jesus. Queridos, estamos diante de um texto no livro do profeta Jeremias, um dos livros ou um dos profetas maiores, a saber, dos 4 Jeremias, ele está entre o segundo, na posição aí dos maiores. Maiores não porque ele profetizou coisas maiores do que os outros, não que as suas palavras fossem mais poderosas do que os outros, não. Mas simplesmente porque ele
profetizou por mais tempo que alguns outros profetas. Jeremias, ele profetizou durante um tempo de 40 anos. Pensa aí, toda a vida de Jeremias foi em prol, em falar das boas ou daquilo que Deus queria para com o seu povo. Jeremias foi um canal de Deus para o povo. Tudo que Deus queria falar com o povo, Deus usava o profeta Jeremias. E a maioria das profecias de Jeremias, ele sofreu muito, porque ele profetizou em um tempo onde o povo de Judá, o povo de Jerusalém, estava muito rebelde diante do Senhor. A desobediência era tamanha, a discórdia, a infidelidade para com os princípios de Deus era muito grande. Jeremias foi chamado ainda criança para profetizar a este povo que há muito tempo já vinha rejeitando os profetas de Deus, este povo que há muito tempo já vinha deixando de adorar a Deus para adorar a ídolos. O povo de Israel tinha o hábito e com muita facilidade em fazer aliança com outras nações sempre quando a coisa apertava para o seu lado. Sempre quando as coisas estava difícil para com o povo de Judá, eles, ao invés de correrem para Deus, eles corriam para buscar aliança com outros povos, com outras nações. Queridos, nós sabemos que as dificuldades, os problemas, as guerras, as lutas, não é da agora. Há muito já se existe isso, desde a queda no pecado, já as guerras, luta, dificuldade. Escreveu o escritor em Eclesiastes que não há nada novo debaixo dos céus. Não há nada novo que acontece debaixo dos céus. Tudo já vem de muito tempo, tudo já é de muito antigo. E aqui o povo estava neste caminho de rebelião para com o Deus que o chamou. Se você for ver lá em Esdras escrevendo, ele vai dizer que Deus, ele usava os seus profetas, Deus usava os seus mensageiros para poder alertar o povo, para poder dizer ao povo para que arrependesse. Mas sabe com que esses líderes faziam com esses profetas? Riam da cara desses profetas, debochavam desses profetas, rejeitavam a palavra de Deus que vinha pela boca destes profetas. Lá em Esdras vai dizer que Deus, ele se irou contra este povo. Deus ficou irado com a nação, Deus ficou irado com o povo de Jerusalém, com o povo de Judá, porque rejeitava a palavra do Senhor. Aleluia. Queridos, neste texto que lemos, nós vemos, como eu havia dito, o Jeremias profetizando em um tempo muito difícil. O povo estava em uma situação meio que opressora. Já havia recebido a visita do rei Nabucodonosor, onde já tinha levado muitos, e a palavra de Deus para aquele povo era de arrependimento. É para que aquele povo, na verdade, não para que aquele povo se arrependesse diante de Deus, que Deus iria tirar Nabucodonosor no mapa. Não, aqui nós vemos Jeremias apresentando um Deus livre, um Deus que tem vontade própria, um Deus que quer fazer, um Deus que quando quer fazer, Ele faz. A ação dos inimigos de Judá, a saber, Babilônia, o rei Nabucodonosor, estava para atacar o povo de Judá. Judá, que estava agora sob a opressão do rei Nabucodonosor, por ter desviado da sua fidelidade para com Nabucodonosor, porque até então o povo de Judá estava aliançando com nação. Quando eles aliançavam com uma nação, por exemplo, os egípcios, e aí vinha outros reinos e destruía o povo do Egito. Aí então esse corria para aquela nação que venceu. E assim foi indo até que Babilônia o rei Nabucodonosor enfrentou os egípcios e os derrotou. Aí então agora o povo de Judá virou para estar com
virou vassalo do rei Nabucodonosor. Ou seja, servia ao rei Nabucodonosor por fidelidade, ou era fiel a ele porque tinha um bom grado, ou seja, o rei Nabucodonosor fez um bom grado com eles, não destruiu, então ele servia, era fiel. E ficou por um tempo assim, até que eles se voltaram de volta para o Egito. Até que eles saiu da fidelidade com o rei Nabucodonosor e voltou de novo para o Egito. Aí foi então onde o rei Nabucodonosor se irou, porque aqueles que estavam com ele agora voltou contra eles. E Deus mesmo foi quem colocou o rei Nabucodonosor para poder fazer com que este recebesse todas as nações para se humilhar diante dele. No capítulo 17, no capítulo 27, que antecede a este que lemos, o rei Nabucodonosor, ou melhor, Deus chama Jeremias e chega para Jeremias e faz: Jeremias, eu preciso que você faça algumas brochas, ou melhor, faça uma brocha, ou canzes, ou jugo, ou uma carga. Para quem não sabe o que é um jugo ou uma carga, os mais velhos aqui sabem, não que eu seja, mas por ter pesquisado, então eu estou sabendo. Jugo é exatamente uma peça de madeira que era colocado no pescoço dos animais para fazer um arado, para trabalhar na terra. Mais precisamente 2 bois, para que assim eles andassem reto, andassem juntos, andassem alinhados e não se desviassem. Deus falou: Jeremias, pega madeiras, pega uma borracha e faz para ti uma canga, faz para ti um jugo. Jeremias constrói aquele jugo. E Deus fala: agora usa este jugo. Quando Jeremias coloca o jugo sobre o pescoço dele, coloca sobre ele, Deus ainda fala: agora você vai levar uma mensagem aos reis. Você vai levar uma mensagem aos reis, os reis de Moabe, o rei de Edom, os reis dos filhos de Amon, o rei de Tiro e os reis de Sidom. Jeremias, os mensageiros destes reis estão lá em Jerusalém, já estão lá em Jerusalém, e eles estão tramando com o rei Zedequias, rei de Judá, para poder se aliançar com o rei do Egito, para poder lutar contra a Babilônia. Mas diga para eles, Jeremias, que não adianta eles lutar contra o rei da Babilônia, porque eu mesmo foi quem coloquei o rei da Babilônia para que eles o servissem. Jeremias levou aquela mensagem, encontrou os mensageiros e disse: olha, assim diz o Senhor. No verso de número 5: com o meu braço forte e com o meu poder eu fiz a terra. Essa foi a palavra que Deus mandou Jeremias dizer aos mensageiros, para esse dizer aos reis: com o meu braço forte e com todo o meu poder eu fiz a terra, eu fiz os homens e eu fiz os animais que moram, que vivem sobre a terra. Todos esses eu, o Senhor, tenho entregado nas mãos do rei Nabucodonosor. Tudo está com ele, eu dei a ele. Queridos, quando o autor apresenta isso, ele passa para nós esta imagem, esta figura, isso de que Deus, ele é livre, de que Deus, ele é dono, de que Deus, ele é o criador, de que Deus faz com aquilo que ele tem nas mãos, com aquilo que ele projetou, o que ele fez, o que bem ele quiser. E o que ele queria naquele momento era: vocês vão ter que se humilhar diante do rei da Babilônia. Interessante, não? Como é que você diz o povo de Deus, o povo adquirido de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus ama? Deus quer que esses agora, em vez de ajudar para que eles vençam o inimigo, Deus quer que eles sirva os inimigos. Queridos, é porque talvez você ainda não entendeu o que este povo fizeram. Falei no princípio. Esse povo foi rebelde, esse povo não aceitava as palavras de Deus, esse povo desobedecia a Deus, esse povo não honrava a Deus. E apesar que Deus dando esta mensagem por Jeremias ao povo, mesmo assim o povo não se humilhou diante de Jeremias, dizendo: Deus tenha misericórdia de nós. Jeremias, nós não estamos arrependidos, não. Eles nem assim humilharam, mesmo sabendo que Deus falou que entregaria eles nas mãos do rei Nabucodonosor.
O rei Nabucodonosor era um dos mais temidos daquela época. Era uma nação mais poderosa e Deus concedeu poder àquela nação. Sabe o que Deus diz nos versos? É que Deus falou: olha, eu dei tudo ao meu servo, rei da Babilônia. Deus chamou o rei Nabucodonosor de meu servo. Mas espera aí, não era inimigo? A nação, o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor não era inimigo do povo de Deus? Como assim Deus chamar o inimigo do seu povo de meu servo? Aleluia, servo de Deus. Queridos, isso é para que nós entendamos que servo de Deus é quem obedece a sua palavra. Servo de Deus é aqueles que obedecem aquilo que ele fala. Estes são os servos de Deus. E naquele período, Nabucodonosor estava servindo a Deus. Tudo que Deus queria, ele estava fazendo. Deus usava esta nação inimiga para poder corrigir o seu povo. E eles faziam isso com muita perfeição. Aleluia. E o que Deus está querendo, querido, no servo é simplesmente obediência. Se você diz que é servo de Deus, mas não obedece à palavra de Deus, eu sinto muito. Você está sendo um servo rebelde. Você está sendo um servo que não está agradando o seu Senhor. Como assim sou servo de um Senhor a qual não obedeço? Como assim sou servo de um Senhor a qual não obedeço a sua palavra? Não tem lógica, querido. Ou você é servo ou você não é servo. Deus está dizendo: olha, Nabucodonosor, a nação que você está querendo derrotar, é meu servo. Soa estranho isso, né? Nós que temos Deus como... Não, nós somos a prioridade de Deus. Nós somos os filhinhos adquiridos do Senhor. Nós somos o povo amado do Pai. Nós somos o povo que Deus ama, que Deus não abandona. E quando nós ouvimos isso, Deus dizendo que Ele usou, que Ele pegou um povo inimigo e fez servo dele para poder prender o seu próprio povo, parece soar meio estranho. Aleluia. O povo de Judá era povo escolhido por Deus, mas era desobediente e não temia a Deus. Não basta dizer que é povo dele. Não basta dizer que é servo dele. Ou você obedece, ou você não obedece. Se não obedecer, você está excluído. E Deus não vai te tratar como bonzinho só porque você diz que é servo, ou só porque um dia Ele te escolheu. Apesar dele ter te escolhido, se você não tem uma vida de obediência a Ele, não pensa que Ele vai ficar te tratando como bonzinho, porque não vai. Deus fez isso com a nação de Judá. Era povo amado dele, era. Mas era um povo que não temia a Ele, que não obedecia a Ele, que não obedecia a sua palavra, rejeitava tudo que vinha da parte dele. Pode até ser homem de Deus, meu querido, mas se for desobediente, o preço vai ser pago. Pode até ser servo de Deus, mas se for desobediente, o preço terá que ser pago. Não pensa que Deus vai lhe livrar da correção só porque você é servo, ou só porque você faz parte do povo dele. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça dizendo: olha, eu te amo muito. Você está em pecado, viu? Mas eu te amo muito. Você é meu filhinho amado, meu filhinho querido. Querido, se não arrepender, a correção vai vir. Se não se arrepender, a correção vai vir. E se não se humilhar diante de Deus, morre em pecado, irá continuar sobre a condenação eterna. Deus falou: vai servir a Nabucodonosor. Deus já estava dando decreto. Aqui eu entendo que não bastava o povo se humilhar. Aqui eu entendo que o povo não bastasse o povo se arrepender naquele momento. Eles tinham, Deus já deu autoridade para Nabucodonosor. Era necessário que eles ali servissem durante um bom tempo.
Vocês vão servir o rei Nabucodonosor. Esta é a palavra do Deus de Judá. Levai esta palavra aos reis e digam a eles que se eles não se humilharem diante do rei Nabucodonosor e não os servirem, eu mesmo, diz o Senhor, castigarei vocês com guerra, com fome e com pragas. Que palavra dura, não, para o povo de Judá? Mas com tudo isso, eles não se arrependeram. Sabe por quê? Porque havia uma liderança que os liderava, que os iludia. Vamos chegar lá. Havia uma liderança que estava sobre o povo, que enganava o povo, que não ouvia a voz de Deus, mas iludia o povo, e o povo acreditava nestes. Quando Jeremias fala isso, quando Jeremias dá a palavra de Deus, dizendo, olha, se vocês não obedecerem, vocês vão ser presos, Deus mesmo há de ir até vocês, Deus há mesmo de enviar guerra contra vocês, ou seja, vocês vão morrer de um jeito, se vocês desobedecerem. Mas se vocês obedecerem a minha palavra e servirem este rei, vocês vão viver na terra deles. E quando passarem algum tempo, levantarei outra nação, levantarei outro reino, e este reino será maior do que este, e o reino de Nabucodonosor vai cair. Queridos, quando Jeremias dá essa palavra, no meio daquele povo levanta um profeta, o profeta Ananias, e toma a palavra e chega para Jeremias e chama Jeremias e fala para Jeremias, na presença de toda a congregação, de todo o povo e dos sacerdotes que ali estava, dizendo, assim diz o Senhor. Querido, imagina só que ousadia da carne. Imagina o povo ouvindo essa palavra. Como não temer? Quando alguém diz isso, ele está dizendo em nome de Deus. E este era como profeta de Deus. Na verdade, este era como profeta. O texto vai dizendo que ele era profeta de Gibeão. Mas ele não entendia que ele estava diante de um profeta que não era profeta chamado por homem, mas era um profeta chamado por Deus. Era um profeta que renunciava às suas vontades. Queridos, para ser profeta de Deus, é necessário ter um preço muito alto a ser pago, e Jeremias pagou este preço. Não de boa vontade, o texto diz que Jeremias chorava muito. Jeremias é conhecido como um profeta chorão. Por quê? Porque Deus tirou muitas coisas que Jeremias, como homem, deveria fazer. Deus tirou para que ele não o fizesse. Tudo para viver a sua vida totalmente íntegra e diante de Deus. Todos os desejos que ele tinha como homem deveria ficar fora, nem só em segundo plano, mas fora, rejeitar. Apenas os desejos de Deus deveria ser cumprido por ele. Profeta de Deus, que viveu uma vida de renúncia. E aqueles homens, levantou ali Ananias, profeta de Gibeão, e agora fala o que está acostumado a falar, que é o que o povo gosta de ouvir. Assim diz o Senhor, quebrarei o jugo do rei da Babilônia sobre as nações. E no final de 2 anos, eu, o Senhor, vou trazer tudo de volta. Tudo que o rei Nabucodonosor roubou, saqueou, eu em 2 anos trarei tudo de volta. Imagine a euforia do povo. Imagine a alegria do povo que estava ouvindo de um lado um profeta dizendo que Deus iria entregar eles às mãos inimigas, e agora levanta outro que diz que não, Deus ele vai resgatar o que foi perdido e ainda vai destruir o jugo que este rei colocou sobre as nações. Imagine você lá no meio deste povo, quem você ouviria? Nós vivemos em um tempo, e isso acontece muito facilmente no meio pentecostal. A falta de sabedoria, a falta de discernimento, a busca por um poder,
A busca por um aumento de alegria. E onde passa despercebido, tropeçando na palavra do Senhor. Sem sabedoria bíblica. Mas fazendo tudo o que lhe apraz. Homens e mulheres com vontade de ser usado por Deus, mas com nenhuma vontade de pagar o preço para ser usado por Deus. Falam o que vem à sua memória, falam o que vê diante dos seus olhos, entregam palavras que todos querem ouvir. Esse era o Ananias. Quantos Ananias tem, meu amado, no nosso tempo? Eu confesso para os irmãos que houve um tempo da minha vida que eu já fui um Ananias. Não em descumprir com a palavra de Deus diretamente, não em ver e querer, mas entregar boas palavras. Na minha cabeça rolava que não, o povo tem que estar alegre. Na minha cabeça rolava que o povo tem que estar sorrindo, o povo não pode ficar sobre o jugo do pecado, não pode deixar que o pecado os abata. Que o pecado venha entristecer vocês. Deus ama cada um de vocês. O pecado não pode ultrapassar o amor de Deus. Quantas das vezes eu falei isso? Eu sinto hoje que Deus olhou dos céus para a minha vida e falou: vou ter misericórdia de você. E Deus enviou lá de São Paulo um casal que trouxe verdadeiramente a palavra de Deus ao meu coração. E me ensinou que Deus é Deus. E me ensinou que Deus não é Deus dos evangélicos. Aí eu aprendi que Deus, Ele não passa a mão na cabeça de quem está errado. Que Deus não é Deus, Deus não tem os seus amiguinhos. Se desobedeceu, vai pagar pela desobediência. E me mostrou que Deus, Ele é o Deus da Bíblia. E que eu precisava conhecer o Deus da Bíblia através da própria Bíblia. Deus não é esse que fica muitos pregando por aí. E aí eu vim entender, queridos, que o pecado sim afasta, dá um salto de longe de Deus. E é algo que está longe da Bíblia? Não, está na Bíblia. Mas por que eu errava? Por que eu deixava de falar isso? Porque eu queria ver o prazer, eu queria ver a alegria no rosto de cada um. Eu não gostava de ver que as pessoas ficavam tristes, isso me incomodava. Deus os ama. Não ficais tristes, vocês caíram, vocês pecaram, mas Deus vos ama. Mas Deus está dizendo na sua palavra: vocês caíram, vocês pecaram, arrepende-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque se vocês não se arrependerem, o jugo vai estar sobre vocês. Eu os entregarei a uma situação onde vocês terão que se humilhar. Queridos, louvado seja Deus que não nos deixa permanecer no engano. Louvado seja Deus que não nos deixa isso. Aí está o amor de Deus. Que não é como eu pensava, como o amor humano, que deve amar uns aos outros. Mas o amor de Deus é que se você está no erro, você precisa se acertar. E com o seu amor manifesto, Ele envia instruções como você se acertar, como você se corrigir, como você voltar para Ele. Mas eu falava muito isso, mas hoje eu sei que o Deus, Ele é livre, Ele não está preso a um sentimento humano, Ele não está preso a um desejo humano. Para Deus o que vale é a sua palavra. Para Deus o que vale é a sua vontade. E a sua vontade, ela é perfeita. E a sua vontade, ela é agradável. E a sua vontade nos trilha para um caminho reto. Glória a Deus. Louvado seja o nome dEle.
Ananias viu uma canga sobre Jeremias. Olha para você ver como é a ação do falso profeta. Pedro vai dizendo que agora não é mais profetas, mas é líderes. São os líderes. Sabemos e temos ciência que o último profeta genuíno que trouxe revelações divinas só foi um e o último, que foi Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo não se levantou nem mais um profeta que menciona sobre algo vindouro. Jesus foi o último, porque ele já deu toda a profecia que está nas nossas mãos. Toda a profecia já está aqui. Ele já profetizou até o fim de tudo, já está aqui. Não precisa levantar mais profetas para falar para uma nação, para um povo. Deus usa pessoas particulares para entregar um recado a você particularmente, usa. Mas uma palavra para toda a nação, para todo o povo, já está na palavra de Deus. Já está maior profecias. Ananias olha para Jeremias e vê que Jeremias está com uma canga, está com um jugo sobre o seu pescoço. E aí entra o falso profeta, ele olha as visões, ele olha para as pessoas, ele pensa no que vai profetizar, ele olha no que está na situação, como é que está a situação, como é que estão vivendo, e aí ele lança uma palavra em cima daquilo. É por isso que nos nossos dias, quando Deus me tocou no coração esta palavra, foi exatamente em relação aos dias que vivemos. Esses dias difíceis que nós estamos vivendo aí de epidemia. E quantos falsos profetas têm se levantado? E quantos falsos profetas têm usado o nome de Deus para dizer aquilo que Deus não disse? E quantos falsos mestres, falsos líderes têm usado o nome de Jesus, o nome do nosso Deus, para dizer a um povo aquilo que Deus não pediu para que eles dissessem? Ananias olha para Jeremias e vê a canga, ele vai na direção de Jeremias e bate na canga, quebra aquela canga de madeira e cai no chão, e ele diz: assim como foi quebrado esta canga de madeira, assim diz o Senhor, quebrei eu o jugo de Babilônia. O jugo de Babilônia está destruído. Essa servidão que seria para com a nação, para com o rei da Babilônia, já está desfeito. Deus quebrou o jugo das nações. Vocês estão livres. E agora, daqui 2 anos, o Senhor vai resgatar tudo. Queridos, olha que absurdo. Mas absurdo para aqueles que estão dentro dos propósitos de Deus. Para aqueles que vivem a palavra de Deus. Porque tem muitos hoje, queridos, que dizem crentes, são crentes, mas vivem com aquilo que ouvem dos líderes apenas. Vive com aquilo que ouvem das lideranças. E existem muitas lideranças que falam no nome de Deus, mas não falam aquilo que Deus quer que eles falem. E com isso as pessoas estão enganadas. E preferem ouvir aquilo que lhe agrada do que a palavra de Deus. Quando vem um homem de Deus dizendo para que eles têm que renunciar à sua carne, que tem que renunciar às suas vontades, que tem que se converter, que tem que se arrepender dos seus pecados. Não, este homem não é de Deus. Não, isso aí não é de Deus. Mas quando vem alguém falando: olha, vocês vão receber tudo que vocês precisam. Vocês vão receber tudo. Vocês vão ter isso, vão ter aquilo. Quando na verdade eu estou falando: eu não vou dar nada para vocês. Eu não vou dar nada para vocês, porque vocês não estão em mim, vocês estão nos homens. Vocês não estão no meu amor, na minha palavra, vocês estão nas suas emoções. Quando Jeremias recebe aquele açoite e é quebrado o jugo, o texto diz que Jeremias não fala nada. Jeremias sai. Isso eu vejo algo interessante. Um profeta de Deus, ele não fala por Deus dentro das suas vontades. Ele fala aquilo que Deus manda falar e acabou. Mesmo ele recebendo aquilo, ele poderia chegar para Ananias e dizer alguma coisa dele mesmo, mas ele não disse. Ele abaixou a cabeça como que dizendo: olha, a tua rebeldia não é comigo. A tua rebeldia é contra Deus, então Ele te julgará.
é Ele quem vai te julgar e não eu. Deu a entender isso, ele saiu. Mas quando ele sai, Deus de Jeremias, o verdadeiro, que não deixa ninguém iludido, diz a Jeremias, volta para Ananias e diga a ele, que ele quebrou o jugo de madeira, mas eu vou colocar um jugo de ferro. Ele quebrou o jugo de madeira, mas eu vou colocar o jugo de ferro. Sabe o que eu entendo aqui? Deus está dizendo, olha, quanto mais vocês resistirem, mais pesado será o jugo sobre vocês. Quanto mais vocês resistirem, mais difícil será o jugo de ser quebrado sobre vocês. Quando aquele povo resistiu, aquele profeta quebrando o jugo, Deus falou, vou colocar agora um jugo de ferro. Vocês quebrou esse, né? Vocês rejeitou este, né? Que é tão fácil de servir, mais leve. Eu vou colocar um mais pesado agora. Porque o que eu quero fazer, eu vou fazer. Queridos, quando Deus quer, Ele faz. Infeliz aquele que não obedece de imediato. Quanto mais resistência à palavra de Deus, quanto mais resistência, mais difícil é a caminhada. A palavra de Deus para aquele profeta vai ser colocado um jugo de ferro sobre as nações, porque eu quero que as nações se humilhem e servem o rei Nabucodonosor. Aleluia. Porque o povo estava e foi rebelde diante do Senhor. Jeremias chega para Ananias e fala, Ananias, é o seguinte, Deus não te usou. Deus não te escolheu. Você está rebelando-se contra o Senhor. E mais que isso, além disso, você está levando todo o povo a rebeldia contra o Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que o líder, ele estava levando todo o povo. Se o líder peca, se o líder erra, se o líder desagrada a Deus, todo o povo paga o preço. Porque está sobre o jugo desse líder, está sobre a liderança desse líder. Lá em Esdras, como eu citei, quando o povo rejeitou a palavra dos profetas e rejeitou e riu na cara deles, Deus levantou uma nação para poder destruir, invadir o povo ali de Jerusalém e destruir. Sabe quem foram os destruídos? É bem claro, não restaram ninguém. Destruiu os jovens, mataram todos os jovens, mataram as moças. E eu lendo aquilo, querido, mataram os jovens, mataram as moças, as ovelhas, destruíram. Coitado deste povo que estava sobre uma liderança rebelde, que não obedecia a Deus, que não falava em nome de Deus. Sabe? Nós não devemos estar sobre o jugo de uma liderança que está desagradando a Deus. Porque se estiver, vai pagar o preço junto com essa liderança. Todo aquele povo foi destruído. Porque os sacerdotes rejeitaram a palavra do Senhor. Feliz aquele que tem uma liderança que obedece os princípios da palavra de Deus. Feliz é o povo que tem um líder, uma liderança que teme a Deus e anda nos seus caminhos. E existe muitos, queridos, nos nossos dias, que está sob debaixo de uma liderança enganados, porque essas lideranças estão enganando-os, dizendo palavras que Deus não pediu para que eles falassem, colocando um jugo sobre eles que Deus não pediu para que colocasse. E quando o juízo de Deus vier sobre todo este povo cairá. Mas Deus não deixa ninguém assim saber da realidade. Deus avisa.
E aqueles que estão sob um jugo, sobre uma liderança, aqui está, queridos, não está oculto para o povo. Não está oculto para o povo de Deus. A palavra está aqui, queridos, para que todos tomem ciência da verdade. Paulo mesmo instruiu os seus a dizer: olha, vai, pesquise, vê se é verdade o que ele está falando. Vê se o que ele está falando tem base bíblica. Vê se o que ele está dizendo é verdade, é condizente com a palavra. Para que vocês não paguem o preço juntamente com o falso líder, que pensa apenas em engordar com as lãs das suas ovelhas, ou das ovelhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ananias não foi enviado de Deus, mas agiu como se fosse. Tem muita gente que não é escolhido de Deus, mas agem como se fosse. Não teme a Deus e despeja no ouvido do povo baboseiras, coisas que faz com que o povo fiquem cegos diante do Senhor. Mas Deus está avisando que esses líderes não ficarão impunes. Assim como Ananias não ficou impune, porque a palavra de Deus para Ananias foi: Ananias, Deus não te enviou, e você está fazendo com que este povo se desvie. Dentro de um ano, ou melhor, neste mesmo ano, tu, Ananias, morrerás. Queridos, e foi um prazo de 2 meses. Quando Ananias falou, estava no mês 5º do 4º ano do reinado de Zedequias. No 7º mês do 4º ano do reinado de Zedequias, Ananias morreu. Porque não brinca com as verdades de Deus. Não fale aquilo que Deus não pediu para falar. O que Deus pediu, o que Deus deixou para ser dito, diga, não temas. Mas o que Deus não falou, não inventes. O que Deus não pediu para que fale, não inventes. Deus usou uma nação inimiga, tomou-os como servos, porque obedeceu. Sabe o que vale para Deus acima de tudo? Obediência. Se você obedecer a Deus em tudo, você vai ser o homem, a mulher mais feliz dessa terra. Não importa onde você esteja, não importa em que vale esteja. Querido, se for para estar no vale, mas em obediência a Deus, prefira estar no vale em obediência a Deus. Não queira agradar a Ber, se estiver desagradando a Deus. Mesmo que desagrada aos seus amigos, mas se você estiver agradando a Deus, bem-aventurado será você. Saiba de uma coisa: o preço, muitas das vezes, de fazer a vontade de Deus e de agradar a Deus, é que nem sempre você vai ver seus amigos lhe curtindo. Você não vai ver muitas das vezes os números de visualizações caindo. As suas amizades que você tinha como amigas se esquivando, saindo. Porque nem todos querem ouvir a verdade da boca de Deus. Muitos preferem viver no mundo de engano. Está agradando a eles, está bom demais. Não importa se é mentira. O importante é que fala aquilo que eles querem. Mas Deus não está aqui para enganar ninguém. O que é verdade é verdade. Aleluia, Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Obediência é tudo que Deus espera de você, meu irmão. Por mais boa que seja a sua intenção, se for desonrar a Deus, não faça. Não faça. Não faça. Agrada a Deus, ou agradar a Deus, é preciso. Amém? Glória a Deus. Queridos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. Honra a Deus acima de tudo. Não se preocupe com teus amigos se não vai gostarem.
Não se preocupe com os teus discípulos se não vai gostarem. Não se preocupe com tua família se vai rejeitar. Agrada-te de Deus. Louve a Deus. Faça a vontade dEle. E busque discernimento da palavra de Deus para que você não venha ser enganado por falsas profecias que andam circulando por aí. Sejam sábios, porque Deus tem coisas melhores para vocês. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.